Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje com um vídeo um pouquinho diferente. Eu trouxe um especialista em consórcios para tirar todas as dúvidas que todo brasileiro tem do consórcio, desmistificar aquele monstro que fica por trás do consórcio. E estou trazendo o especialista, o Aderso, lá da Inco Soluções. E Aderso, conta um pouquinho da sua história, como que começou essa questão do consórcio? Yuri, satisfação estar aqui com você, meu amigo. Então, obrigado por essa oportunidade da gente sanar essas dúvidas que, como você bem colocou, todo mundo tem. Pois bem, eu tenho 18 anos de atuação de consórcio, tá, pessoal? Comecei em 2007, quando eu entrei no Itaú Unibanco. Conheci o consórcio de banco, e vocês vão ver aqui no nosso bate-papo que tem uma diferença entre o tipo de operação que a gente faz hoje, a operação de varejo. Depois eu tive a oportunidade, Yuri, de trabalhar com o Rodolfo Montosa, que é o atual presidente da ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que fiscalizam toda a operação de consórcio, tá? Rodei em outras administradoras, ok? E hoje eu sou o responsável pela operação de consórcio dentro da Inco Solução. Nós somos parceiros Master Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, e temos também no nosso portfólio 3 outras administradoras, meu amigo. Show de bola, show de bola. E assim, eu tenho algumas perguntas que o pessoal já mandou, Legal. Já peguei até de experiências de consórcios, e eu quero começar por um aqui que assim, eu acho que é bem polêmica. O que ninguém te conta sobre os consórcios? Consórcio é um investimento inteligente ou uma armadilha bem disfarçada? Eu sou suspeito para falar, meu amigo. Eu acredito que é um produto extremamente inteligente, uma forma de aquisição inteligente, né? Na verdade, falando um pouquinho da criação do consórcio. O consórcio é nascido e criado aqui, tá? Nascido em 1962, funcionários do Banco do Brasil, Banco Regional de Brasília, criaram para fomentar recursos para aquisição de Fusca. E de lá para cá, muita coisa mudou. E hoje a gente tem o consórcio no Brasil, Yuri, para ser uma outra forma, uma saída para aquisição de investimento de forma mais barata, mais acessível, né? Enfim, o problema que a gente tem é que o consórcio ele é vendido de forma errônea. Tá? Muita gente prometendo contemplação, curto espaço de tempo, sem aquisição de lance. Não existe isso. Tá? Só que o consórcio, a taxa de administração dele é bem mais inferior, vamos dizer assim, do que um financiamento. Então, é sim uma aquisição inteligente, tá? Desde que a pessoa que esteja comprando entenda o viés do consórcio, as nuances, e não venha cair no furada de achar que vai ser uma solução para anteontem com pouco aporte. Okay? O ideal, então, é ter um planejamento, prever com antecedência. Eu quero comprar um imóvel, eu penso em comprar um imóvel, mas se organizar? Justamente, cara. Quanto mais cedo o cliente entrar no consórcio, mais barato fica para ele. É muito comum, às vezes, o cliente, por exemplo, compra um imóvel com você, Yuri, no lançamento, e nas proximidades da entrega da chave, eu vou financiar. Não consegue financiar, vem até a gente procurando uma solução, mas ele não consegue pagar uma parcela, ele não tem recurso para dar de lance, que é contemplação anteontem. Na matemática não fecha, não vai funcionar para ele. E por isso que, infelizmente, no mercado, a gente sabe que tem pessoas que não têm esse zelo na comercialização do consórcio, vende a todo custo, acaba picaretando o cliente e ele fica receoso e acha que o produto em si não presta, mas pelo contrário. É um meio excelente de aquisição de patrimônio. Então, você está me dizendo que aquela pessoa que, às vezes, não se programou, ela consegue, mas talvez vai ter que ser de uma maneira diferente, participar do consórcio? Cara, ela precisaria boa. de um aporte maior? É isso aí, vai ficar mais caro a operação para ela. Se ela tivesse entrado, por exemplo, no lançamento há 3 anos atrás, há 24 meses atrás, ela pegaria uma parcela bem pequena, parcela bem confortável, e ela pegando o grupo em andamento, essa média de lance é a tendência de cair. Então, ela já está participando desse histórico, ela já está surfando essa onda boa. Na entrega das chaves, o lance dela é mais baixo, ela contempla e fatura imóvel. Agora, quando o cara vem com imediatismo, complica. Então, até uma dica para você que é meu cliente, hein? O Aderso já deixou bem claro aqui. Comprou imóvel na planta? Vamos fazer uma estratégia, vamos se programar, porque a gente, com essa estratégia, com tudo organizado, a gente já consegue prever na entrega das chaves o capital para quitar o imóvel, né? É isso aí. E você tem até um exemplo, né? Que é o Vinícius, né? Que é o proprietário lá da Inco Soluções. Ele é um dos maiores clientes do Matheus, um dos sócios aqui da Diamond.
E ele está fazendo muito isso? Conta um pouquinho para a Muito, gente. muito. E legal, Yuri, além de falar do volume, do que ele tem feito, o tempo também, né? O Vinícius, para você entender, ele tem comprado muitos estúdios no lançamento, tá? Segue o fluxo normal. Houve um lançamento, ele gostou do imóvel, foi lá, fez o contrato com a construtora, está pagando aquele fluxo de obra. Porém, em paralelo a isso, ele já faz o consórcio, ele se antevê, já faz aquele consórcio, tá? Com a parcela bem confortável. E no período de 24 a 36 meses, ele já deu lance, ele já contemplou. O Vinícius deve ter feito no ano de 2024 em torno de 50 cotas, algo aproximado em 30 M, por aí. Todas contempladas no mesmo ano. Todas contempladas no mesmo ano. Então, quando você vê esse tipo de operação no mercado, não existe isso. Mas por quê? O que foi o nosso diferencial? É justamente isso. Ele se antevendo, né, na aquisição do consórcio também, buscando esses imóveis e análise de grupo. Tá? Mas, assim, a grande maioria, ele teve que aportar um recurso, tá, para ser contemplado. Mas é um recurso bem mais barato do que, às vezes, até uma entrada para ele financiar esse estúdio. Sim. E o que é legal também, Yuri? Isso vale para os seus clientes também. Ele está ganhando no short stay, ele está comprando, na maioria dos empreendimentos, são estúdios, né? Ele faz a locação daquilo, coloca no Airbnb, por exemplo, e está ganhando também na valorização do imóvel. Tá? Então, com a locação, com o short stay, paga-se a parcela do consórcio pós-contemplada. Então, ele está colocando um dinheiro para trabalhar para ele e está levantando capital. Isso é muito bacana, né? Muito legal. E pelo que o Matheus conta aqui, ele não tem só em Uberlândia, ele está comprando em São Paulo, ele está comprando a nível nacional. Cara, então, no Brasil inteiro. O consórcio, ele abre essa possibilidade também, né? É isso aí. Até para cliente, seu cliente, por exemplo, você tem cliente nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, Reino Unido, enfim. Eles podem comprar o consórcio aqui, mas o faturamento tem que ser aqui no Brasil. Então, muita gente que vai para fora, quer ter uma renda passiva, quer ter imóvel aqui, o consórcio é a melhor opção. Até porque o poder de compra deles lá é 5, 6, 7 vezes maior do que aqui. Verdade. Tá? Então, o Vinícius está comprando no Brasil inteiro, a gente tem cliente no mundo inteiro, tá? Comprando consórcio para investir em imóvel aqui. Nossa, que bacana, que bacana. E assim, outra pergunta que eu já queria te fazer, porque isso tem acontecido bastante. Não vou nem entrar nessa questão de governo, de política, mas a gente sabe que a economia está com alguns problemas, não está do jeito que estava alguns anos atrás. Então, o nosso mercado ele é cíclico, esse mercado imobiliário. A pessoa tem que se antever, ter informações privilegiadas, um corretor de qualidade que sabe de tudo que está acontecendo. E como que está essa questão da economia, essa questão de crédito, essa questão de consórcio aumentou? Demais, tá? Para você ter uma ideia, Yuri, até a média de lance de novembro para cá, com as mudanças do SBPE, cara, aumentou em torno de 10%. O que acontece hoje? O que a gente está vivendo, pessoal? A gente está vivendo uma escassez de crédito também, né? Inflação alta, taxa Selic de 13,25%, acredito eu que ela vai chegar a 15%, tá? Hoje, muito difícil financiar, ok? Antigamente, você conseguia financiar o imóvel dando 20% de entrada, financiava 80%. Isso. Hoje, você tem que dar 30% de entrada, não é isso mesmo? Exato. E financiar 70%. Para você ter ideia, nós temos grupo que com 20% de lance você é contemplado. Ou seja, o consórcio está trazendo uma solução financeira mais interessante para você, mais barata, e o seu aporte, tá, é menor do que se financiar. Mas o que está acontecendo? É o que você falou, aquele corretor, aquele cliente que está ligado, que está vendo essa corrente, as nuances de mercado, que está se antevendo e se programando para a compra, está levando vantagem. Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, está muita gente, esse ano de 2025, pessoal, nós vamos viver um apagão de crédito. Tá? Então, se você já tem um consórcio, uma carta contemplada através do consórcio, cara, você está com dinheiro no bolso, você tem uma carta na manga ali. Vai aproveitar muita oportunidade, Sem né, sombra de dúvida, meu amigo. Sem sombra de dúvida, né? Então, às vezes, você vai deparar com um cara que está com a corda no pescoço, com a dificuldade de vender imóvel. Você vai ver um imóvel tão interessante, às vezes 30% mais barato que o preço venal dele, e você está já com o consórcio ou a carta contemplada, é o seu momento. E assim vai. Então, realmente, para você ter ideia, no cenário hoje, nós estamos em fevereiro, no cenário hoje, de novembro para cá, com as mudanças do sistema de financiamento, já cresceu o volume de contratação na nossa empresa e a média de lance já aumentou. Então, se você está com interesse de comprar imóveis, o momento é agora, não é depois de amanhã, não é daqui a 2 meses, é agora. A gente sempre fala isso, até para os clientes imobiliários.
A melhor data, a melhor época para você comprar um imóvel é agora. Perfeito. Porque assim, o mercado nosso é muito cíclico. Muito cíclico. Então tem que se adaptar, tem que aproveitar. E o imóvel, a gente escuta muitas pessoas falar, mas o imóvel vai desvalorizar, vai ter um momento de desvalorização. A gente nunca ouviu historicamente falar que o imóvel foi desvalorizado. Ele pode ter depreciado pelo uso, pelos anos que moraram e não fizeram reformas, aí realmente tem que baixar o preço. A localização, às vezes, mas se for um imóvel bom, ele não cai o preço. Cara, eu sou suspeito para falar também. Meu avô foi corretor de imóveis a vida inteira, né? E ele dizia o seguinte: quem compra terra não erra, né? Enfim. Então, realmente, igual você bem colocou, né, Yuri? O imóvel não está desvalorizando. Pelo contrário, cara. Você está fazendo, você está, né, aumentando o seu patrimônio, tá? Você está fazendo uma possibilidade de renda passiva, você não está perdendo dinheiro com aquilo. Então, assim, igual você colocou, nós estamos com Selic de 13,25. Hoje, se você for financiar em seu banco, você pode ser Prime, Select e Personalité, enfim. Sim. Você vai pegar uma taxa mais ou menos na casa de 1%. O consórcio nós temos taxa a partir de 0,08%. Então, olha a discrepância. Tá? Então, assim, e a gente consegue atender o cara de forma rápida. Não é aquele consórcio de varejo que o cara entra, vai pagando ad eterno, não é contemplado. Não. A gente faz uma análise na entrada ali, a gente consegue atender o cara. E, lógico, que tem uma tolerância também, né? A gente não pode dar 100% de garantia de contemplação, que ele vai ser contemplado naquele mês específico, mas pelo menos a gente consegue municiar ele com informação se a nossa estratégia está sendo assertiva ou não, se a gente tem que corrigir a rota ou não, para que ele seja contemplado e compre o imóvel dele. E assim vai. E eu tenho uma pergunta polêmica aqui, uma pergunta poderosa para te fazer. Manda. Se o consórcio é tão bom assim, por que nem todo investidor experiente utiliza o consórcio? Yuri, ótima pergunta essa sua, meu caro. O que eu vejo? Por que tanto, né, assim, investidores ainda não utilizam? Ou porque desconhece a essência do consórcio, ou porque foi picaretado. Tá? Gato escaldado tem medo de água fria. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem 120 administradoras versus 5 bancos. Onde se vendem mais consórcio? Em administradora. Tá? Só que na administradora, pessoal, não estou falando mal, mas a administradora, qualquer pessoa ela entra. Não é feita uma análise na entrada, é feita uma análise só na contemplação. Às vezes o Yuri ou os seus clientes, Yuri, são investidores, vão competir com gente que não é investidor, que não sabe o que está fazendo ali. Esse cara para de pagar. O que ele para de pagar gera uma inadimplência no grupo, não tem saldo em caixa, deixa de contemplar, ele tem o dissabor do consórcio. E ele acha que todo o consórcio é assim. Mas na prática não, meu amigo. Né? Tanto é o Vinícius. O Vinícius, mais de 30 M vendido e contemplados em menos de um ano. Tá? Enfim, então a gente consegue se entender. O que a gente precisa fazer é desmistificar ou essa ausência de conhecimento, né, que o cara não tem, ou então esse conhecimento ou essa experiência errônea ou esse dissabor que ele teve no consórcio. Esse bate-papo, inclusive, é até para mim, porque eu tenho experiência. Meu pai é comerciante, meu pai sempre investiu em consórcios. E alguns anos atrás, acho que algo em torno de 5 anos atrás, ele investiu num consórcio e precisou contemplar, conseguiu contemplar para colocar no imóvel que ele estava comprando lá do lado do nosso comércio lá. E ele comentou, eu lembro, você falou agora, eu lembrei na hora. Ele comentou sobre essa questão. Na hora de te vender, é uma maravilha, eles prometem mundos e fundos, é muito fácil contemplar. Na hora que eu precisei do capital para realmente fechar o negócio na casa, aí então aconteceu essa questão. Eles foram fazer análise, pediram milhares de documentos, por mais que o cadastro era muito bom, mas pediram muito documento e isso ficou uma burocracia. Até o proprietário do imóvel estava quase desistindo por causa da demora. Ele teve que arrumar um outro jeito lá, aportar mais um dinheiro que ele não estava esperando aportar, porque o consórcio demorou. Yuri, isso é péssimo, né? Porque gera esse ranço, gera esse dissabor para o cliente. Né? Por quê? Porque na maioria das administradoras, na verdade, em todas as administradoras, eles não têm esses bacen. Então, por exemplo, a Derson está entrando no administrador, no consórcio de administradora. A minha análise cadastral só será feita na contemplação. Imagina só igual o seu pai. Cara, eu sou contemplado, me pede um devedor solidário, me pede um avalista, eu não tenho, me pede um outro bem em substituição de garantia, me pede um aporte maior. Cara, eu não estou preparado para isso. Meu vendedor não falou isso. E às vezes eu nem culpo o vendedor, porque ele também não tem a noção que, porventura, venha acontecer isso com o cliente. Né? Enfim, a nossa operação é toda diferente. A nossa operação, eu já jogo o seu CPF, o seu CNPJ, a sua data de nascimento, eu já sei até a parcela máxima que o Yuri tem capacidade de pagar. E olha que legal, meu amigo, tem grupos que valem muito bem para você, que servem para o seu perfil, de acordo com o seu comportamento de mercado, que não serve para a Derson. Você vai concorrer com pessoas
com o seu nível de Sim. experiência, com o seu nível de renda. Então, assim, não é aquele oceano vermelho. Não, cara, não é aquela bagunça, né? Enfim. Então, isso dá mais solvência. Eu consigo ser mais assertivo na contemplação do cara. Essa é a nossa diferença. Tá? Enfim, então, os seus clientes que estão vendo a gente aqui agora, se estão com a intenção de comprar imóvel via consórcio, cara, Sim. o momento é esse. E eu vou te ser sincero, eu nunca explorei. Esse bate-papo é justamente isso, é desmistificar até para mim. Legal. Porque isso vai me auxiliar na venda com os meus clientes, porque a experiência que eu tenho é com financiamento. Na época que eu fui comprar meu carro, eu cheguei a olhar consórcio, mas eu te falo, a maioria das pessoas que eu conversei falou, não mexe com consórcio, você não vai conseguir pegar o carro de imediato, eles vão te prometer. Por quê? Não sabia, não me organizei antecipadamente. Então, e eu precisava do carro, precisava trocar. O carro que eu estava já tinha até vendido. Então, assim, foi falta de informação, não me organizei, acabei fazendo financiamento. Mas a gente tem que se adaptar. Na época estava até a taxa baixa, foi um Legal. pouquinho antes daquela crise que tivemos na saúde, né? Nem gosto de ficar falando muito isso, mas as taxas estavam baixas. Mas eu vejo que o mercado precisa se adaptar. Então, justamente por essa questão, eu te trouxe aqui para tirar. Legal. E deixa eu te falar. Essa aqui acabou que você respondeu já também. O que você diria para alguém que acha que consórcio é só para quem não consegue financiar? Cara, é uma impressão errônea, né? O consórcio não é só para quem não consegue. Na verdade, o consórcio hoje, pessoal, é para todo mundo. Se é maior de idade, tem uma renda compatível, o consórcio é para você. Todo mundo quer um carro, todo mundo Sim, quer um imóvel. Quem sim. tem um, quer ter dois, quer ter três, quer investir, quer fazer renda passiva. E o consórcio hoje não é talvez o meio mais rápido, apesar de que já contemplamos vários clientes no primeiro mês. Operações altas, 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões. É normal, a gente consegue fazer isso, tá? Mas o que é legal? Às vezes, se o cara quer a contemplação rápida, fica caro. É o que nós falamos aqui, né? Do cliente querer Sim. entrar, às vezes, na entrega da chave, enfim, fica mais caro a operação para ele. Mas quando o cara se antevém, se planeja, né? Se organiza para fazer o consórcio, é o melhor produto para ele, cara, para comprar. Então, não é só para aquele que não consegue financiar. Para quem realmente é antenado, está vendo que a taxa de juros está alta, está vendo que a gente está vivenciando um momento de escassez de crédito, o consórcio é o melhor produto. Sem sombra de dúvida. Então, a economia mudou. A questão é só você se adaptar. É isso aí. É igual você falou, nosso mercado ele é cíclico. E não é de hoje, né, meu amigo? De anos. Né? Eu tenho 45 anos aqui, eu tenho propriedade para falar, já vivenciei muita coisa. Né? E ao que parece, não vai mudar, não vai dar uma estabilizada tão cedo. Cara, você vai correr esses riscos de hora está aqui, hora está aqui embaixo. Com o consórcio, não. O consórcio ele é fixo. Né? Tudo bem, tem incidência do reajuste, ok e tal. Mas ainda com a incidência do reajuste, ele sai mais barato que o financiamento. Falando um pouquinho de taxa, pegando o gancho do que você trouxe na pauta aqui, né, meu amigo? Hoje, para vocês terem ideia, gente, se você financiar um veículo, daqui a pouco eu vou falar do imóvel, você vai pagar 2,5 o mesmo valor daquele carro, né? 2 vezes mais o mesmo valor daquele carro. Imóvel, Ori, se você financiar e não amortizar, você vai pagar 5 vezes. Cara, para que você vai pagar 5 vezes se você pode pagar bem mais barato com o consórcio? Né? Enfim. Então, por exemplo, você vendeu um imóvel para o seu cliente. Ok, um lançamento, legal. A entrega das chaves vai ser em 36 meses, nós temos tempo hábil para contemplar o cara. Para que ele vai no financiamento? Ou então, para que ele vai comprar à vista, mobilizar capital? Hoje, esse dinheiro, se ele tiver esse recurso à vista, ele pega essa grana, aplica, a rentabilidade paga a prestação do consórcio, ele está fazendo dinheiro trabalhar para ele. Essas são as nuances, são algumas vantagens que o consórcio tem que muita gente desconhece. E tem aquela impressão errônea do consórcio de administradora, né, meu amigo? Exato. E o bacana de te trazer aqui também, porque a gente está numa situação econômica mais complicada. E como você tem todos esses anos de experiência, eu quero aproveitar, me conta uma história, porque você passou por crises, você passou por mudanças de cenários econômicos, né? Me conta algumas histórias aí, algo que marcou, alguma situação assim que foi legal. Não, essa merece. Eu já vi de tudo, tá? Inclusive, eu vou pegar um caso de um cliente meu em Brasília, Yuri, que eu contemplei ele com 3 meses, uma carta de 500 mil, lembro direitinho. E ele pediu a descontemplação. Foi a mesma cara que eu fiz. Falei, cara, como assim você quer descontemplar? Todo mundo quer a contemplação. Isso me marcou muito. E por que esse cliente quis a descontemplação? Porque o consórcio, pessoal, para quem não sabe, ele tem a incidência, falando de imóvel, tá? Do reajuste do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Veículo, o IPCA, ok? Isso.
que acontece? Na época, o INCC estava um valor bem alto, estava em torno de 17%, 19%. Foi o período da pandemia. Sim. Né? Esse reajuste, se você não tiver contemplado, ele reajusta no seu crédito e no seu saldo devedor remanescente, não no saldo devedor contratado. Ok? A incidência vamos jogar aqui 17% ou 15% no crédito, estava dando uma rentabilidade maior do que uma renda fixa. Então, cara, olha a visão do cara, né? Enquanto a grande maioria faz o consórcio para aquisição de bem, esse cara estava fazendo consórcio também para diversificar o patrimônio dele, Sim. ou a rentabilidade dos investimentos. E eu achei isso muito legal. E hoje também é possível isso. Eu tenho até planilhas, pessoal, que eu consigo mostrar para o cliente. Porque tem muita gente que entra no consórcio e fala, cara, eu não vou... melhor dizendo, tem muita gente que deixa de entrar no consórcio que acha que vai ser o último a ser contemplado. Cara, dependendo da operação, se você for o último a ser contemplado, eu consigo provar para você que você está ganhando em torno de 100, 200, 300 reais, dependendo do valor do crédito contratado. Tá? Então, até essa pegada, eu não vou fazer consórcio porque demora. Meu amigo, e se demorar, você está ganhando dinheiro, você não está perdendo dinheiro. Tá? Enfim. Então, igual você falou, né? São 18 anos rodando aí, mais de 10 cidades no Brasil, Viuri. Eu já vi de tudo, cara. Eu já vi cliente, para vocês terem uma ideia, que ele quitou o consórcio sem estar contemplado, achando que ele ia pegar a grana ficou parada, porque não teve uma consultoria. Tá? Eu já vi cliente, essa é a clássica, né? Entra aqui no consórcio, com 3 meses você vai ser contemplado só com lance embutido. Meu amigo, quantas e quantas pessoas me procuram, Aderson, eu fiz na empresa X, me prometer isso. Na prática não é. Lance embutido, todo mundo que está no grupo tem a possibilidade de dar. De fazer, né? Yuri vai dar um lance embutido, eu, Aderson, vou dar um lance embutido, os seus clientes vão dar um lance embutido. O que vai diferenciar contemplar o Yuri em detrimento dos demais? Todo mundo dá. Então, assim, e o pessoal ele é enganado também pela ingenuidade. Né? É. Então, assim, infelizmente, esse tipo de prática, né, Yuri, a gente não é conivente com isso, a gente não aceita esse tipo de prática porque acaba gerando esse dissabor, né? É muito ruim isso. Às vezes o cara também falta um pouquinho de malícia nele. Fala, cara, aí, deixa eu entender um pouquinho desse lance embutido. Eu vou citar o exemplo do Vinícius. O Vinícius ele tomou um prejuízo gigantesco quando ele começou a fazer o consórcio, porque prometeram contemplação rápida e ele fez para quitar um financiamento do apartamento dele, na prática não aconteceu. Ele era um cara que poderia ter tido um dissabor, uma aversão ao consórcio, mas o que ele fez? Falei, cara, deixa eu estudar isso aqui melhor, deixa eu ver assim, se realmente funciona, porque tem gente ganhando dinheiro com consórcio. Se está né? funcionando para outros... Então, por que não vai funcionar para mim? Exatamente. Né? E ele estudou, felizmente, a gente nos encontrou, nos reunimos, a gente toca a operação junto lá. E hoje ele está fazendo dinheiro, está alavancando patrimônio, né? E está dos mais satisfeito com a operação. Seus clientes podem fazer isso também através do consórcio de imóvel. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo, então, pelo que você está me falando, é questão de realmente sentar, estudar o meu potencial, a possibilidade, você faz a análise, mas é questão de matemática. Cara, e transparência, clareza. Tá, Yuri? Por exemplo, quando um cliente chega na Inco Soluções para ser atendido, eu já mostro para ele o grupo que ele está entrando, a média de lance dos últimos 12 meses, a contemplação, quantas pessoas estão saindo a cada mês, para o cara entender o que ele está comprando. E o contrato dele vai vir com aquele grupo. Eu já peguei vendedores que desliguei por justa causa, que o cara oferecia um grupo cliente e gravava em outro. A gente, cara, isso não é admissível, né? Enfim. Então, o cliente nosso, né, os seus clientes que porventura quiserem fazer o consórcio, vão ter esse mesmo atendimento. Eu já vou entender a capacidade dele, vou entender o tempo dele, o que ele quer, o que ele tem para dar de lance, o que ele pensa no valor de parcela. Vou montar 3, 4 possibilidades para ele. Gostou da melhor oportunidade, a gente avança. E isso não quer dizer que, no decorrer do consórcio, não temos que corrigir a rota, não. Temos sim. Igual eu te falei, de novembro para cá, a média de lance subiu. E se o cara quiser essa contemplação agora, ele tem que aportar. Exatamente. Tem que aportar. Mas muito na clareza. O cara sabe o que ele está comprando. Não é aquele negócio, eu vou entrar no grupo, não sei a média de lance, não sei quantas pessoas tem, quantas pessoas estão dando lance. Não, não é assim. Pelo contrário, ele sabe o que está fazendo. E lá vocês trabalham com todos os tipos de cliente ou somente com investidores? Todos. Nesse meio tempo. Cara, todos os tipos de cliente? Todo tipo de cliente. Todo tipo. A nossa missão, Yuri, e é legal você perguntar isso, porque assim, o nosso propósito que é? É ajudar os clientes através do consórcio. Tá? Seja aquele cara que quer comprar uma moto de consórcio, a gente faz. Seja aquele cara que quer levantar milhões de capital para a empresa dele, com dinheiro barato, a gente faz. Até tem casos de construtoras aqui em Uberlândia mesmo, levantando capital, né? Cara, ótima pergunta, ótima colocação. Eu já tive a oportunidade de atender uma construtora em 2019, que ela levantou 80 milhões com consórcio.
Tá? Nós fizemos todo um projeto para ela de contemplações. Lógico que 80 milhões eu não consigo contemplar Sim. em curto espaço de tempo. Né? Foi uma Sim. operação em torno de um ano. Tudo estruturado, né, Aderson? Justamente. E aí, pessoal, grupos contemplando no primeiro mês, grupos contemplando com 6 meses, e o restante contemplando 1 ano, 2 anos, e assim vai. Né? Isso que é legal. Então, assim, todo e qualquer tipo de perfil e condição a gente consegue atender. Tá? E me tira uma dúvida. Até essa dúvida é assim, a gente vê muito vídeo. Eu recebi um vídeo essa semana, inclusive, falando sobre isso. A gente vê muito vídeo no Instagram e no TikTok sobre a questão que o pessoal compra um imóvel e faz um consórcio. Como que funciona aquele esquema de colocar o capital do consórcio no imóvel e a pessoa ter o dinheiro no bolso para reinvestir? Legal. Isso aí, Yuri, ótima pergunta. Isso é o que a gente chama de levantamento de capital. Por exemplo, o Yuri, ele comprou um imóvel até de leilão, um exemplo, tá? Às vezes o imóvel de leilão, pessoal, não aceita o consórcio em decorrência do edital, ok? E aí você tem um familiar que você vai vender esse imóvel, tá? Ou então você já tem um consórcio, mas no primeiro momento você financiou. Você pode trocar as dívidas. O financiamento está uma parcela muito alta, um custo efetivo total muito alto. Você coloca o consórcio nele, tá? Faz a quitação do consórcio, que é o que a gente chama de interveniente quitante. Ok? Ah, legal. E aí você pode depois vender o imóvel, você está ganhando grana nessa margem que você teve na compra do imóvel, você está ganhando grana, eu comprei esse imóvel, eu não quero vender, você está ganhando grana na valorização dele, e assim vai. Outra coisa que a gente faz muito, Yuri, o que é? Levantamento de capital para empresas. Por exemplo, o seu CNPJ comprou um imóvel do seu CPF, ou do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, ou até, como eu disse, diretamente, né, CPF, CNPJ comprando CPF e vice-versa. Tá? Lógico que a gente monta um processo, tá? A gente informa para o banco o que vai ser feito, o banco aprovou, a gente consegue avançar. E aí, qual que é a vantagem disso? Né? É o que grandes consultoras têm feito. Por quê? Você não dilapida seu patrimônio. Seu patrimônio ele continua no seu grupo empresarial ou no seu grupo familiar, você recebe a grana, aplica essa grana em outra coisa e a rentabilidade da aplicação paga o consórcio. Você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Isso que é bacana. E é até legal, você citou um ponto aqui, aquela pessoa, então, que ela é mais conservadora, ela pode ficar tranquila que não é nada ilegal. Não é nada ilegal. O banco aprovou. Pois então, o que é legal? O que é bacana disso? Antes da gente gravar a venda, dele pagar a primeira parcela, dele participar da assembleia, a gente só avança se o banco autorizar. Então, assim, você vai estar respaldado pelo banco. Tá? Então, o banco autorizou, está tudo ok, aí sim a gente avança. Inclusive, eu já monto para o banco, eu já estruturo para o banco quais são os grupos, qual que é o valor de parcela, o banco já vai saber qual que é a sua capacidade de pagamento. Então, assim, é muito seguro a operação. Né? Não tem por que dar erro. O banco autorizou, a gente dá sequência. Entendi. E essa dúvida também surgiu aqui agora. Como que funciona aquela questão que a gente escuta falar muito de pessoas fazendo uma alavancagem de capital? Necessita de ter esse imóvel ou não? Necessita de ter algum bem ali? Ótima pergunta, Iora. Necessita sim. Por quê? Para o consórcio, pessoal, é uma compra e venda pura e simples. Tá? Algum bem ele tem que ficar alienado, ele tem que ficar em garantia. Então, a gente faz levantamento de capital de duas formas. A gente pode fazer com veículos, tá? Frota de veículo, transportadora, é possível fazer, ou com imóvel. O legal é que é? Com imóvel a gente consegue alavancar um valor maior. Né? Então, pega um imóvel hoje de 500 mil, ele está quitado, esse imóvel não pode estar servindo de garantia de nenhuma outra operação. Então, ele não está quitado, tem que estar desimpedido. A gente levanta o capital, né? Por exemplo, o Yuri comprando o Aderson, por exemplo, nós somos sócios. Sim, tá? sim. Yuri, o seu CPF comprando o meu CPF. Vai continuar na mesma sociedade, tá? Vai continuar na nossa empresa. Você não vai, o Aderson aqui não vai dilapidar o patrimônio, vai ter a mudança de titularidade, então, se for imóvel, tem custas cartorárias, tem questão de TBI, tem tudo isso, mas ainda assim está mais barato na ponta do lápis do que o financiamento. E você pega a grana, reaplica na empresa, compra maquinário, investe, aplica, compra outros imóveis, e assim vai. Hoje, Yuri, eu tenho atendido algumas construtoras que estão na recompra. Compraram no primeiro momento o imóvel, tá? A comprou de B, ok? A já quitou e B recomprou de A. E assim vai, cara. E o imóvel está lá, o imóvel está ganhando a valorização e os caras estão fazendo dinheiro nessa brincadeira. Porque aí os caras reaplicam, fazem outros consórcios. É isso aí. E você citou até um detalhe que é interessante, porque a gente escuta muito falar, ainda mais por causa dos lançamentos aqui em Uberlândia esgotando, e é bom alguém do mercado financeiro, dos consórcios que já trabalhou em banco, frisar isso também,
Porque a gente escuta muito falar que Uberlândia está vivendo uma bolha imobiliária, ou se não está vivendo, vai viver em breve. Mas o pessoal se esquece que aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Então, meu amigo. O imóvel, para ele ser financiado, para ser colocado em consórcio, ele não pode estar envolvido em nenhuma outra operação financeira. Justamente, né? justamente. E lá nos Estados Unidos parece que isso acontece. Né? Ele pega em um banco, pega em outro banco, pega lá tem consórcio também? Não, só no Brasil. Só no Brasil mesmo? Ele pega financiamento em um banco, em outro banco e vira aquela bola de neve. Então, a gente escuta muito falar sobre bolha imobiliária e você citou esse detalhe. E aí, pegando o gancho da sua fala, né, o que acontece? O cara deixa o imóvel só para garantir várias operações, não tem capacidade de pagamento, esse imóvel não consegue depois garantir, aí vira uma confusão. Muita gente, e engraçado é o seguinte, o que é a falta de informação, né, Yuri? Muita gente fala, bolha imobiliária, eu não vou comprar imóvel agora. Cara, vamos lá. Quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Esses dias falaram até isso com o Vinícius, né? E o Vinícius falou, cara, essa bolha não vai chegar para mim. Por quê? Ele está querendo investir mais em imóveis, surfar a onda do short stay, tá? E está tendo uma boa rentabilidade de quase 1,2, pessoal. É difícil você achar renda fixa nesse formato, né? Então, assim, rentabilidade de quase 1,2. E aí, o que ele está fazendo? Ele está comprando. E se der bolha para outras pessoas, provavelmente porque não souberam planejar, não souberam se organizar. Ok. Nossa intenção aqui, Yuri, o que é? É mostrar para o cara o que ele consegue fazer com consórcio, né? Comprando imóvel e tendo até uma renda passiva, tendo uma garantia financeira daquele ali. E é isso, cara. Então, assim, eu não acredito em bolha imobiliária, não. Honestamente falando, não acredito, meu amigo. Não, eu falo muito isso até para os meus clientes. Uberlândia são 60 cidades no entorno, que pegam a cidade de Uberlândia como referência. A gente está tendo investimento no aeroporto. Uberlândia está vivendo um fenômeno que Ribeirão começou a viver na década de 70, porque as cidades do entorno ali todas se apoiam em Ribeirão. Então, eu não acredito nessa questão dessa bolha imobiliária. Já escutei isso de amigos. Eu falo, cara, beleza, essa é a sua opinião, mas eu estou no mercado, eu tenho a vivência, eu vejo. Pessoas, eu trabalho com vendas, mas se você ver meu WhatsApp, quantas pessoas me chamam perguntando de imóvel de aluguel? Uberlândia não tem imóvel de aluguel, então por isso que os lançamentos estão... Os imóveis que tem de aluguel, ou eles estão caros ou são antigos, dá dor de cabeça, muita manutenção. Então o pessoal quer coisas novas, querem esses lançamentos já funcionando para ter locação. É legal, pegando o gancho da sua fala, você que tem mais propriedade que eu nisso, né? Você está no mercado há muito tempo. Cara, pegando os empreendimentos, o nível das construtoras que tem aqui, você acha que os caras não fazem um estudo de mercado, um estudo de viabilidade? Totalmente. Os caras não iam correr risco, pessoal, para comprar, para fazer grandes torres, igual estão sendo construídos, grandes empreendimentos aqui, pensando nisso, né? Enfim, eu acho que, igual a gente comentou aqui, né? Talvez a falta de informação prejudica o cara, sabe, que ele poderia estar num cenário econômico bem mais interessante e acaba prejudicando outras pessoas também por conta disso. Que acabam acreditando, que acabam caindo nesse conto, né? Cara, isso aí. Eu cito muito o exemplo da Idealiza, que veio com o Parque Uno ali. Os caras fizeram um investimento de 40 milhões sem tirar nenhum retorno para trás. Olha aí. Construíram a Casa Una, que ganhou prêmio, o Lago. Então, assim, foi um investimento gigantesco para montar toda aquela estrutura para depois começar a rentabilizar com os lançamentos que estão esgotando. Os caras não iam fazer isso se houvesse essa possibilidade de bolha, né? Bom, enfim. Exatamente. Então, só para a gente já finalizar aqui, o consórcio pode ser o melhor ou pior negócio da sua vida? Depende de um detalhe de poucos sabem. Fala aí para a gente. Cara, depende dessa ausência de planejamento, tá? Depende da sua impulsividade, ok? Porque, realmente, assim, o consórcio ele é muito bom, mas ele tem que ser entendido, tá, Yuri? Se não ficar claro para o cara, igual eu falo com os meninos, né? Primeiro tem que ficar bom para o cliente, depois ficar bom para a empresa, terceiro ficar bom para a gente. Sim. Se não ficar bom para os três, não fecha a venda. Não fecha a venda. Esse cara vem cancelar, nossa linha de imprensa vai lá em cima, a gente perde alguns benefícios. Igual hoje, nós somos master nos bancos, a gente tem benefício de flexibilização de taxa. Dependendo do cliente, eu tenho uma operação aqui com a taxa X, eu posso tentar diminuir essa taxa para você. Enfim. Então, para que você não tome prejuízo com o consórcio, tem uma consultoria, né? Faça com pessoas que entendem do produto, tá? Que realmente tragam essa transparência, essa clareza para a mesa, ok? E que você não venha comprar gato por lebre. Do contrário, vai ser um excelente investimento. Agora, se você seguir essa onda, cara, você corre o risco de tomar um prejuízo. Então isso é importante, porque a gente vê muito no mercado aí o pessoal empurrando o consórcio de todo jeito, né? Vender por vender. Só que isso depende também, vocês têm uma responsabilidade também, né, no cliente.
pagar certinho, cara, é isso ter aí. uma responsabilidade. Igual, por exemplo, você falou da questão de administradora, desses caras que empurram aí. Esses caras não são mensurados no índice de cancelamento, no índice de inadimplência. Nós somos. Porque como hoje é muito difícil, até para vocês entenderem, você está plugado diretamente no banco. A gente já é massa, a gente está um degrau acima, a gente pode colocar pessoas para trabalhar para a gente, né? Só que isso tem o ônus e o bônus. Então, por exemplo, essa questão de cancelamento nos prejudica bastante, a questão da inadimplência nos prejudica, porque eu estou deixando de proporcionar uma saúde financeira para o grupo. Né? Sim. Então, às vezes, um cara que deixa de pagar, eu prejudico 10, 20, 30, e assim vai. Então, isso para a gente é muito sério. Se não ficar bom para o cliente, se não ficar bom para a empresa, não ficar bom para o corretor, a gente não fecha a venda. Show de bola. Então, pelo que eu entendi, corretores que não dominam consórcios estão deixando o dinheiro na mesa. Com certeza. Com certeza, tá? Estou perdendo uma excelente oportunidade. O próprio cliente também, né? Claro, bicho, claro. Porque poderia estar alavancando 1, 2, 3. É muito comum, você já deve ter visto também, cliente alavancar patrimônio com financiamento. Sim. Está tudo bem. Se está fazendo sentido para ele, está tudo bem. Sim. Mas ele potencializa isso em 5, 6 ou até 10 vezes com consórcio. Porque o consórcio é o dinheiro mais barato que o financiamento. Ele compra um imóvel que seja financiado, tá? Esse imóvel coloca em locação, paga o financiamento. Com o consórcio, ele pode comprar 2 imóveis, o mesmo preço que ele pagava no financiamento, 2, 3 e assim vai. Coloca esses imóveis em locação, a locação paga a prestação do consórcio. Você está fazendo a sua aposentadoria. Show de bola, Aderson. Quero aproveitar e te agradecer aí por ter aceitado Cara, o convite. satisfação, prazer enorme aqui Tirar estar as contigo. dúvidas, tanto minha quanto dos clientes. Eu creio que assim, meus atendimentos agora vão ser bem diferentes. Eu vou ter um olhar especial com essa questão do consórcio. Legal. Depois que finalizar aqui também, quero bater um papo para entender um pouquinho melhor, para a gente estruturar alguma coisa aí. Bacana. Mas quero aproveitar, se você quiser agradecer o pessoal aí também. Na verdade, agradeço você, Yuri, primeiramente pelo convite. Muito lisonjeado de estar aqui, de poder desmistificar um pouco do consórcio, né? Como você falou, o consórcio ainda é muito mal visto, porque por aqueles que não conhecem ou aqueles que foram picaretados, me colocar à disposição, tá, pessoal? Dá para fazer muita coisa através do consórcio. Você está olhando imóvel, procure Yuri aqui. Quiser fazer consórcio, será uma satisfação para a gente poder atender junto, tá? Show. E vamos junto alavancar patrimônio. É isso aí, é isso aí. Vamos levar isso para Uberlândia, Brasil, o mundo, né? Nível mundo, né? Isso aí. Porque assim, falta de informação acho que é a pior coisa que o pessoal pode pecar. Né? Isso aí, meu amigo. Então, assim, se você gostou do episódio, compartilha com aquele colega que às vezes tem uma dúvida. Pera aí, pessoal, deixa eu ver aqui o que é. Ah, tá, para seguir as redes sociais do Aderson. Isso. O pessoal tá me lembrando aqui, mas eu já ia fazer essa chamada aqui, com certeza. Se você gostou do episódio, às vezes está com aquela dúvida, ou aquele colega que está com dúvida nessa questão de consórcio, quer comprar um imóvel, quer comprar um carro, algum bem, quer talvez investir. Tem gente investindo simplesmente sem comprar imóvel. Pode procurar o Aderson, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui. Se você quiser também já aproveitar e já até falar. Já falo, pessoal. Meu Instagram é @Aderson_Antônio, tá? E da nossa empresa, da Inco Soluções, @Inco Soluções. E já aproveita, pessoal, já curte, compartilha e deixa aí nos comentários quem que vocês querem que eu traga aqui agora para tirar essas dúvidas, para ajudar você na escolha do seu imóvel. Pode deixar nos comentários aí também que eu vou acompanhar. Mas aproveita e já me segue lá, @yurimartins.imóveis. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.